Olha, eu estou aqui numa tarde de domingo, bem relaxado, com a cabeça cheia de informações. Mas eu não tenho assim nada programado. O que eu vou falar, de repente eu até deleto assim que acabar de gravar. Mas permita-me, por favor, ficar bem à vontade para fazer comentários sem medir palavras. Procurarei não ofender, mas também não vou alisar ninguém. E a minha preocupação, quem me conhece sabe, minha preocupação é com a igreja. Não sou pastor, não sou líder de nada, mas eu faço parte, eu tento fazer parte do corpo de Cristo, e isto eu não abro mão, não. Independente de denominação, independente de estar junto ou separado dos irmãos dessa ou daquela denominação, eu não abro mão. Deus preparou um plano muito bom para mim, para cada um ser humano, quem quiser aceitar, é claro. E eu, a minha parte, não quero largar não, eu quero ficar agarradinho. Só que, para usufruir das bênçãos de Deus, que Deus tem prometido, a gente tem que fazer alguma coisa. E essa coisa é, a ordem que Jesus deixou para a igreja é ir de pregar o evangelho. E aí é que entra uma das minhas implicâncias. Gente, nós estamos em 2026, janeiro de 2026, e daqui a pouco chega outubro, eleições e tal. E o que me preocupa é que daqui a pouco alguns charlatões, alguns bandidos vestidos ou transvestidos de pastores, com Bíblia, eterno, todo equipamento, mas podre por dentro, alguns por maldade, ou alguns também por ganâncias, outros por imbecilidade. Porque ninguém é culpado por não ter conhecimento exato de algum fato. Agora, eu trato de imbecil, e essa é a palavra que minha indignação me permite falar nesse momento. Eu trato de imbecil a pessoa que, conhecendo ou diz que conhece a palavra de Deus, e usa essa palavra para manipular as pessoas, os incautos. Existem pastores, padres, até bispos, que na época de eleição ficam alvoroçados em seus discursos, ao invés de pregar a palavra do Senhor, que é a missão da igreja. Bom, mas também não tem problema. Essas pessoas não pertencem à igreja de Cristo, pertencem a outras igrejas, mas não às igrejas de Cristo, não à igreja de Cristo que é singular. Então, essas pessoas, servas do diabo, talvez por ignorância, mas talvez por conveniência, seja por inocência ou por conveniência, mas são servos do diabo porque estão trabalhando para o diabo. Quem se mete, quem diz que é servo de Deus, ministro da palavra do Senhor, e se mete a participar de movimentos políticos, esta pessoa não tem nada de Cristo, nada de Espírito Santo na direção de sua vida. São pessoas que estão no meio, mas que não pertencem. São joio no meio do pouco trigo que resta. Elias, por que você fala isso? Eu digo isto porque a razão, para começo de conversa, homem de Deus, mulher de Deus, confia em Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, pelo menos na Bíblia Sagrada, a gente não vê um homem de Deus influenciar na política. E não me venha com essa história de dizer que Daniel ou José, né? Daniel na Babilônia, José no Egito, e os colegas de Daniel também no Egito, ou na Babilônia, quer dizer. Então, não me venha com essa situação, essa choraminguela, não, porque essas pessoas, Daniel,
os 3 amigos e José lá no Egito, essas pessoas não concorreram, não fizeram campanhas para chegar onde chegaram, não. Deus os colocou lá, com um propósito. E os homens de hoje, cada vez, olha, desde o tempo de Samuel, quando o povo escolheu, não, nós queremos um rei para que vá na nossa frente, como todas as outras nações têm. Isso está escrito no livro de Daniel. Daniel não, olha, minha memória está falhando. Samuel, Deus governava o povo através de Samuel, e as pessoas rejeitaram, desprezaram o governo de Deus e falaram: nós queremos uma pessoa que vai na nossa frente. Deus a gente não vê, então nós queremos um rei que vai na nossa frente. Você gosta de Deus? A gente não está vendo Deus, não. E foi assim que o povo eleito de Deus deu as costas para Deus e ofendeu, magoou Deus. Quem conhece a Bíblia Sagrada vê isso clarinho. E hoje vejo as pessoas com as Bíblias na mão, os padres, os bispos, arcebispos, pastores, diáconos, anciãos, essas pessoas com a Bíblia na mão, professores de EBD, de sabatina, essas pessoas com a Bíblia na mão, com a incumbência, né, com o cargo de conduzir o povo ao conhecimento, mas levando o povo para os braços do diabo, levando o povo, conduzindo o povo para a rebeldia contra o Senhor. Homem de Deus, povo de Deus, espera em Deus. Ai, irmão de Deus, a gente precisa botar alguém lá. Isso é informação torcida. Isso é uma forçação de barra, porque Deus é quem administra. Todo o poder está nas mãos de Deus. Agora você vê só. Tinha alguém na presidência da República do Brasil e alguém falou: não, nós vamos colocar esta outra pessoa, porque esta pessoa é boa, não sei o que e tal. Beleza. Como é que está a nossa situação hoje? Gente, o poder emana do povo, mas o povo apanha esse poder e coloca uma outra pessoa, uma única pessoa, para representar esse povo, 100 e poucos milhões. Esta única pessoa tem todo o poder que o povo entregou para essa pessoa. Sou o presidente da República, eu sou a presidente da República. E aí o que acontece? Esse poder é exagerado nas mãos de uma determinada pessoa, e o poder para subir na cabeça é fácil, e essa pessoa, se ela tiver planos grandes para o seu bolso, que é grande também, o que ela faz? Ela estrutura o governo ao seu belo prazer. Bom, eu vou botar como ministro dessa área aqui fulano de tal, que é meu amigo. Naquela outra área ali eu vou colocar Beltrano, porque é meu camarada. Vou botar naquela outra. Enfim, essa pessoa faz um time ao seu belo prazer, porque afinal de contas o povo deu poder a este homem ou a esta mulher. Aí depois que esse elemento sobe ao poder, o que é que ele faz? Pinta e borda, porque o poder está nas mãos dele. Ele está representando o povo. Agora, por que eu digo que é burrice, que é estupidez, que é imbecilidade que uma pessoa que diz que trabalha para Deus convidar candidatos, seja de qual esfera for, desde um simples vereador até o presidente da República, candidatos, chamar alguém para a igreja, convocar a igreja para apoiar este ou aquele candidato. Isto é trabalhar para Satanás. Não me venha dizer: Elias, você fala muito em Satanás e tal. Eu tenho que falar. Eu preciso falar para que as pessoas acordem. Nós temos um inimigo que é poderoso. Claro que Deus tem todo o poder. É claro que Jesus Cristo tem todo o poder. É claro que o Espírito Santo
subjuga qualquer outro espírito, porque trabalha para o próprio Senhor Jeová. Mas Satanás tem seus poderes, e ele, desde muito tempo, ele vem enganando o povo. Você pode dizer, não, mas o pastor fulano de tal, o padre ciclano de tal, o papa fulano de tal estudou muito, o diabo não vai enganá-lo. Gente, olha, deixa eu dizer para você, todo ser humano de hoje, nenhum se compara à inteligência de Adão, à sabedoria de Adão. Adão foi um homem perfeito. O diabo o enganou. O que é o ser humano diante de um espírito? E ainda mais, um espírito nobre, quer dizer, nobre em termos de poder. Então, Adão, criatura perfeita, foi enganado. Que dirá esse resto? Esse resto, porque hoje nós somos resto dos restos. De Adão até hoje, a raça humana foi enfraquecendo em todos os sentidos, em termos espirituais. Então, se o diabo conseguiu enganar Adão, como é que não vai conseguir enganar o Papa hoje, o padre amanhã, o pastor? E essas pessoas são cegas. Agora, deixe-me falar com você, irmão. Você, irmã, que não é pastor, nem é pastora, ou também até você que é pastor. Ninguém é obrigado a seguir uma liderança que não esteja de acordo com os ensinamentos bíblicos. E tem outra coisa. Existe um versículo na Bíblia que eu faço questão de repetir. Volta e meia eu estou repetindo. Porque as pessoas dizem, eu vou para a igreja escutar a palavra, eu vou para a igreja para o pastor ouvir a pregação, eu vou para a igreja para ouvir o padre falar. Gente, me perdoa. Hoje eu estou contrariado. Eu estou me segurando para não perder as estribeiras. Mas deixe-me dizer uma coisa. Isto é uma burrice, uma cegueira, uma imbecilidade total. Porque quem estuda ou quem trabalha com a Bíblia Sagrada aberta conhece a passagem do Evangelho de João, quando Jesus disse que ele enviaria o Espírito, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo para que substituísse Jesus no ensino da palavra. E hoje o que nós vemos? Multidões se aglomeram nas tardes ou nas noites de domingos, sábados e quartas e terças para ouvir um homem, a aprender de um homem. Tem que esperar uma semana, às vezes, esperando a reunião de sábado ou de domingo ou de quarta, para aprender de um homem imperfeito. Pode ser que aquele homem hoje esteja super ungido por Deus, mas amanhã ele é falho, amanhã ele pode estar super usado por Satanás. E nós, alguns de nós, infelizmente, espera com ansiedade que aquela pessoa vai pregar, vai me ensinar. E Jesus já falou que o Espírito Santo é que conduz a igreja dele. Ou seja, meu irmão, minha irmã, amados e amadas, quem vai para a igreja para ouvir, para aprender, no mínimo é suspeito. Porque um servo de Deus confia na palavra de Jesus Cristo que disse, olha, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador. E João, na primeira epístola universal, escreve no capítulo 2, verso 27, e a unção que recebeste dele, ou que dele recebeste, permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Entende isso, irmão? Jesus Cristo, antes de subir ao céu, falou, olha, eu vou pedir ao Pai, o Pai vai mandar um outro Consolador. Isso está registrado no Evangelho de João. Depois, João, na idade avançada, quando ele escreve as 3 cartas, na primeira ele escreve isso, você não tem necessidade de ser conduzido por ninguém, além do Espírito Santo. Meu Deus, eu vou falar uma coisa para você. E aí, as pessoas endeusam o padre, o papa, o presbítero, o diácono, o pastor. Gente, isto é
Olha, perdão, hoje eu perdi as estribeiras, perdi a paciência. Eu tô por aqui, sabe? E vou dizer para você, é muita cegueira. Me perdoa, hoje eu não tô educado, hoje eu não tô com paciência, não. Hoje as pessoas, muitas pessoas hoje estão reclamando que a situação tá ruim, que tá difícil, Gente, eu não sou político, eu não me meto em política, mas não sou surdo. E eu procuro fontes confiáveis, fontes fidedignas, quando eu quero pensar sobre determinado assunto. E se tratando de política, se você for estudar direitinho o que é o partido, o que são os partidos, a história, o histórico de cada um, os grandes personagens dos partidos que estão aí no Brasil, vocês vão ver, gente, eles deixaram rastros que envergonham qualquer pessoa. E hoje o Brasil está numa situação deplorável. A nossa soberania, ninguém pode invadir aqui. Tem a questão da soberania, sim. Mas uma soberania que não merece respeito. Não a soberania, mas os soberanos que estão exercendo o poder, eles estão voltados para os seus próprios bolsos. É escândalo em cima de escândalo. Tudo revelado, tudo clarinho. E existem pessoas que ainda não. Esse meu candidato é bom demais, gente. Ele está me dando um monte de vantagens. Gente, e quanto está custando essa vantagem? Você nunca parou para pensar. Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu já falei demais, já desabafei bastante. Bastante não. Já desabafei um pouco. Mas se eu for falar mesmo, eu vou ter que me conter. Porque se eu for falar mesmo, eu vou ofender pessoas que eu amo. Mas é uma burrice, é uma perda de tempo. A gente vê pessoas que vestem-se de cristãos, põem Bíblias e tira foto e está na reunião e entoa cânticos, aquela emoção, mas nem em casa não procura estudar a palavra do Senhor, orientado pelo Espírito Santo. E aí, chega um sabichão, pede voto, dá 2 quilos de farinha, dá R$10 para um, R$10 para o outro, e o pastor fica todo bobo, porque esse homem é muito bom, essa mulher é muito boa, está ajudando a nossa igreja, deu 2 telhas para cobrir a casa que nós estamos construindo, deu 2 tijolos. Vamos votar nele porque é um homem de Deus, vamos votar nela que é uma mulher de Deus, fugindo da missão, que a nossa missão não é apoiar candidatos. A nossa missão é divulgar a palavra de Deus. Mas, é por isso que eu digo, é imbecil. Eu não quero ofender, eu simplesmente estou dando a César o que é de César, porque uma pessoa que tem o Espírito Santo para dirigir, tem a Bíblia, que é o livro da sabedoria, em suas mãos, e deixa tudo isso de lado e vai apoiar este ou aquele candidato, me perdoa o termo, é imbecil. Talvez eu esteja falando com pessoas que eu amo, mas é imbecil. Com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o amor de Cristo, eu digo para você, meu irmão, você que apoia candidato, você que diz que tem que votar para fulano, para Beltrano, me desculpe. É uma imbecilidade. E quem comete imbecilidade é imbecil. Não é um termo pejorativo. É na real. Estou batendo a real para você. Quem apoia partidos políticos ou seres humanos políticos, quem apoia esse tipo de coisa, sendo cristão ou tendo a Bíblia na mão, se você tem um manual que ensina tudo de bom para você, você vira as costas para a palavra de Deus e apoia homens mentirosos, falhos, qual outro nome que eu poderia dar para você?
Esperto? Inteligente? Sábio? Não tem como. Me perdoa. É cego, imbecil, trouxa. Com todo carinho. No amor de Cristo, eu estou falando isso para você. Não quero te ofender. Eu estou falando da real. Você é aquilo que você quer ser. Você é aquilo que você batalha para ser. Se você é uma pessoa, eu apoio fulano é um candidato bom. Bom é Jesus. E por falar em Jesus, qual foi o servo de Deus na Bíblia Sagrada? Eu vou destacar do Novo Testamento, não vou nem falar mais do Velho Testamento, não. Eu falei de Daniel, José, agora eu falo do Novo Testamento. Vou pegar Pedro e Paulo. Foram dois grandes líderes, Pedro e Paulo. Eles apoiaram qual partido? Você se lembra? E Jesus Cristo, o maior de todos, ele apoiava qual partido político? Abra os olhos, irmão. Abra os olhos, irmãs. Que isso? Mas aquele candidato me dá 1 quilo de farinha. Tá bom. E Deus te dá a vida. E você vai servir a quem? E Deus te dá saúde. E você vai trabalhar para quem? Pense nisso. Saia dessa lama, dessa podridão. Deixa de ser imbecil. Nós temos o direito de votar. Você não tem direito, não. Você é obrigado. Direito é uma coisa que você faz ou não faz, a teu critério. Mas aqui, se você não fizer, aqui no Brasil, se você não for lá comparecer lá, você é taxado, você é multado. A multa é irrisória, mas é uma punição. Então isso não é direito, é dever. Te obrigam e dizem que é direito. Mente para você, não é uma cara de pau. E você? Você acredita que não eu vou dar para você? Que classificação eu vou dar para você? Com todo o amor de Cristo no meu coração, Deus sabe. Mas não tem outra palavra. Se eu quiser ser verdadeiro, não tem outro adjetivo. É imbecil mesmo. Fique em paz. Não me queira mal não, sabe? Eu só estou falando, só estou mostrando para você coisa que você insiste em não ver. Então, tá dado o recado. Sim. Aceito divergentes. Tá? Desde que seja embasado nas Escrituras Sagradas. Porque é a única coisa que eu sei, um pouco que eu conheço na vida, eu aprendi na Bíblia Sagrada. Então, se você tiver argumentos bíblicos, estamos aí para ouvir.